Boa noite, galerinha, tudo bom com vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem, que essa sexta-feira tenha sido um bom dia para vocês. Na verdade, eu falo boa noite, né? 6h30 agora, sexta-feira, dia 12 de junho, a fatídica data. Espero que os ânimos estejam bons aí. Eu falo que é boa noite, mas eu sempre fico assim, né? Ai, gente, é noite, não é? Vamos então adotar que é boa noite. Então, estamos aí nesse novo horário. Na última vez que nos encontramos às 6. Só que aí depois o pessoal, os outros plantonistas também viram que o ideal mesmo seria 6h30, à exceção de quintas-feiras, que é às 19 horas. E cá estamos, né, gente? Sempre fazendo os esforços para poder melhor atendê-los, né? Então, hoje a gente tem o plantão de história. A gente vai rever o que a Prof. Dani trabalhou com vocês no sábado passado sobre Império Romano. Ela deu uma avançada para a Idade Média, mas eu vou me ater aqui a Roma Antiga, Império Romano. Hoje eu trouxe os exercícios e aí, como a gente tem feito, vamos rever essa matéria a partir da resolução dos exercícios, tá bem? Então, bora. O primeiro exercício que eu trouxe já é aqui da ETEC, do vestibulinho do primeiro semestre de 2013. Na real, esse primeiro exercício eu coloquei para dar uma retomadinha ali sobre a antiguidade clássica, tá, gente? E aí, é só esse daqui, os demais são sobre império, mas é porque essa temática aqui, eu acho que nos outros plantões eu não fiz nenhum exercício sobre essa matéria, sobre esse ponto aqui. Mas vamos lá. ETEC 2013, primeiro semestre, diz assim: de acordo com o escritor grego Luciano, que viveu no século II d.C., após a vitória dos atenienses sobre os persas, na Batalha de Maratona, que aconteceu em 492 a.C., o jovem Filípedes teria corrido cerca de 42 quilômetros até a cidade de Atenas para informar o fato, certo? Então ele era tipo um mensageiro. Naquele momento, de acordo com Luciano, que é o escritor que está escrevendo a respeito desse fato, não haveria meios de levar informação mais rapidamente do que as pernas do corredor. Essa narrativa, que talvez seja lendária, ou seja, talvez seja uma história inventada, deu origem à maratona, prova de corrida de 42,192 quilômetros, disputadas nos Jogos Olímpicos da atualidade. E aí a questão pede assim: sobre os conflitos entre atenienses e persas ocorridos no século V a.C., é correto afirmar que a. levaram ao auge do Império Romano, que disputava com a Pérsia as terras gregas. B. resultaram do expansionismo do Império Persa nas chamadas Guerras Médicas. C. foram causados pela rivalidade entre dois povos nos Jogos Olímpicos. D. proporcionaram o fortalecimento do modelo político centralizado na Grécia. E E. reafirmaram a aliança entre gregos e romanos na Liga do Peloponeso. Qual dessas alternativas responde essa questão? Então, sobre os conflitos entre atenienses e persas ocorridos no século V a.C., é correto afirmar que... Respondam aí para mim, para ver se vocês estão bons de memória. Enquanto vocês vão pensando, não se esqueçam, eu tinha esquecido de dizer, para vocês colocarem um nome e a turma aí no chat também, tá? Pra gente manter o controle da frequência. Podem chutar, gente. Chutem se vocês não lembrarem, porque tem um tempinho que a gente trabalhou essa matéria. Mas digam aí, o que vocês acham? A, B, C ou
C, D ou E? Acertou quem respondeu que a alternativa correta é a alternativa B. Sobre os conflitos entre atenienses e persas ocorridos no século V a.C., é correto afirmar que resultaram do expansionismo do Império Persa, nas chamadas Guerras Médicas. Então, esses conflitos entre atenienses e persas é por conta dessa ideia do Império Persa de avançar para tentar conquistar terras gregas. E aqui eu fiz uma retomadinha histórica, porque vocês têm nesse mapa, em amarelo, todo o território. Essa região aqui é na Ásia Menor, gente. Eu vou, no próximo slide tem um mapa com um zoom menor, então vocês vão ver em que região que tá vendo o Mar Egeu aqui tem o Mar Adriático, se não me engano, Mar de Creta, Mar Mediterrâneo, um pedacinho. E aí o que acontece? Essas guerras médicas, elas aconteceram porque o Império Persa começou a anexar áreas na Ásia Menor, né? E aí, nos séculos VI e V a.C., a por ação dos reis persas, tipo Ciro, o Cambises e o Dário I, né? E aí a guerra foi exatamente a manifestação de Atenas e outras cidades-estados gregas para impedir que o Império Persa pudesse avançar rumo às terras gregas, né? E aí tem vários conflitos, tem pequenas guerras assim e tal. E aí os gregos conseguem vencer e impedir que houvesse o avanço dos persas na Grécia continental, e ainda eles conseguiram, como que eu vou dizer, dar autonomia política para cidades lá da Ásia Menor que já tinham sido anteriormente conquistadas pelos persas. Eles conseguiram, dar liberdade política para eles. Aí aqui, ó, tá vendo? Aqui a gente tem o continente africano, né? A região do Mare Nostrum, lembra? Aqui é a Itália, Península Itálica, certo? Essa botinha aqui, pá. E aqui o zoom na região da Grécia, aqui a Ásia Menor e tal, tudo bem? Tudo aqui é só para vocês recordarem. Agora sim, vamos para os exercícios sobre império. Então, um exercício de antiguidade, de antigas civilizações, né? De antiguidade clássica. E agora sim, os exercícios sobre Império Romano. Bom, vamos lá. PUC de Campinas. Sim, eu trouxe exercícios de vestibulares para vocês. Segundo o historiador romano Tácito, Augusto, então, conforme o historiador que tem nome Tácito, ele falou que Augusto conquistou os soldados com presentes, o povo com pão barato e todos os homens com frutos da paz. Assim tornou-se progressivamente mais poderoso, congregando em si, ou seja, somando em si as funções do Senado, dos magistrados e das leis, ou seja, autocracia, né, amados? Enfim, aí esse daí é um texto extraído, produzido por esses autores aqui, História, livro de História. O texto refere-se ao Principado de Augusto. Principado é o primeiro momento do Império Romano, tá? Primeira fase, vamos por assim. O texto refere-se ao Principado de Augusto, no início do Império Romano, olha lá. Em que, alternativa A, ou seja, nesse Principado de Augusto que foi o primeiro imperador romano, o que aconteceu? Aí eles vão colocar: a preocupação do príncipe em regulamentar a vida dos cidadãos romanos, estabelecendo seus direitos e deveres diante do Estado, levou à criação da Pax Romana e à centralização do poder político. Alternativa B.
As reformas realizadas pelo príncipe no campo judicial, que para reduzir as tensões sociais criou a política do pão e circo, facilitaram a implantação do programa de distribuição de terras aos cidadãos romanos. Alternativa C. Os poderes foram centralizados nas mãos do príncipe, que utilizou a política de pão e circo e impôs a Pax Romana para manter a ordem social e assegurar a dominação dos territórios conquistados. Alternativa D. A decisão do príncipe em fixar os camponeses à terra contribuiu para a Pax Romana, uma vez que facilitou a implantação da política de pão e circo e da criação do modo escravista de produção. E letra E. Os princípios do cristianismo passaram a se chocar com os valores romanos e a ameaçar o poder político do príncipe, a Pax Romana e a expansão das conquistas romanas no Mediterrâneo. Gente, muita coisa, mas basicamente o que você tem que pensar, lembrar da aula que a Dani falou é o que caracterizava o Augusto enquanto primeiro imperador. Aí você vai achar a resposta dessa questão. Pensem aí. Bora lá? Então, a alternativa que responde essa questão é a alternativa C. C, gente, C. Então, o texto refere-se ao Principado de Augusto no início do Império Romano, em que os poderes foram centralizados, lembra que o texto fala isso? Segundo o historiador romano Tácito, Augusto conquistou os soldados com presentes, o povo com pão barato e a todos os homens com fruto de paz. Ou seja, conquistou no sentido de enganou, convenceu, dominou, né? E assim tornou-se progressivamente mais poderoso, que é o que está escrito aqui, os poderes foram centralizados na mão do príncipe, que utilizou a política do pão e circo e impôs a Pax Romana para manter a ordem social e assegurar a dominação dos territórios conquistados. E aí, aqui a gente tem uma estátua dele. E qual que é o rolê, né? Uma retomada assim, tentando ser bem breve. O nome dele era Caio Otávio. E aí, Augusto é meio que um título, assim, né? E a Dani também colocou isso. Ela falou de alguns títulos, né? Tipo Antonino, Czar, Césares, né? E tudo mais. E esse Caio Otávio Augusto, ou Caio Augusto, ou só Otávio Augusto, tudo é a mesma pessoa, tá? Ele era sobrinho neto do Júlio César. E ele se tornou herdeiro depois que o Júlio César morreu, foi morto, né? Lá dentro do Senado, que eu lembro que na aula da Dani ela comentou isso e tal. E aí ele se tornou herdeiro adotivo do Júlio César. Aí ele, o Marco Antônio e o Lépido formaram o quê? O segundo triunvirato, lembram? Segundo triunvirato, lá na época da República Romana. Aí depois, não sei o que, passou um tempo, teve a vitória da Batalha de Filipos, e aí esses três, Marco Antônio, Lépido e o Caio Otávio, dividiram a República Romana entre eles três, né? E aí eles passaram a dominar essas repúblicas como ditadores militares, né? Só que aí depois de um tempo, o Marco Antônio se suicidou porque ele foi mal numa batalha lá, e o Lépido... Eu não lembro o que aconteceu com o Lépido, mas aí eu sei que, o Caio Otávio, né, que a gente tá chamando de Augusto aqui, ele acabou conseguindo se destacar entre eles e acumulou para ele mesmo, ele se auto-intitulou o título de chefe de todas as Forças Armadas e se autoproclamou primeiro cidadão do Estado. E aí, a partir disso, ele instaurou
o Principado, que é justamente essa primeira fase do Império Romano, tá bom? Então ele tem uma caminhadinha aí, né? Tipo, foi esse o processo para ele chegar nessa fase aí. Ops, não foi? Cadê? Eita, que não tá avançando. Eu coloquei até aqui que é uma referência ao filme Tropa de Elite. Opa! Volta! Oh God. Calma, problemas técnicos. Aí. Eita, nós. Defeitos especiais. Estratégias, do grego strategex. Gente, eu coloquei no Google para lembrar como é que pronunciava, mas faz tanto tempo que eu escrevi isso aqui que eu nem lembro mais como é que é a pronúncia. Mas vocês põem lá, coloca assim, estratégias em português e pede para traduzir para o grego, tá? E aí fica assim, strategex, enfim. Então, aí qual que é o rolê, né? Essa política do pão e circo é que nem a questão colocava, que era assim, quando você tem uma galera que começa a ir para a cidade, você começa a juntar nessa cidade um monte de gente que está sem ter fonte de renda, então ela não consegue consumir direito. Aí você tem ainda a questão de que você não tem tantos escravizados porque está no período da Pax Romana, então o território, tudo que ele tinha para Império Romano tinha para avançar e dominar as terras, ele cessou, ele está consolidando os territórios conquistados. E aí, nisso que você está consolidando, você não tem mais o quê? Prisioneiro de guerra. E se você não tem prisioneiro de guerra, você não tem mais o quê? Força de trabalho para poder ficar sustentando a elite, sustentando essas atividades econômicas, né? E aí tem um grande crescimento das pessoas pobres, empobrecidas, né? Sem ter condições de se sustentar. E aí o que acontece, né? Nesse processo todo, o governo sabe que quando o povo pobre fica carente, fica, né, sem condições, a tendência dele é se rebelar. E aí, para evitar que o povo se rebelasse, né, e quisesse destituir o império, fazer um motim e quebrar tudo, que seria o certo, eles pegaram e começaram esse processo aí de ocupar a galera. Eles davam lá uns cereais, né, para o povo não morrer de fome, e gerava essas atividades de entretenimento. Tanto que o Coliseu era um desses lugares, um dos palcos, né, disso. E aí você tem as guerras que a gente vê em filmes, né, dos gladiadores. Principalmente desses gladiadores, entre os gladiadores, você tinha os cristãos, que tem um período aí que rola do Diocleciano, né, que começa essa perseguição contra os cristãos e tudo mais. Então, parte desse público que vai se degladiar lá eram os cristãos, que eram perseguidos. E aí, aqui no texto, eu coloquei, vocês podem pausar, dar print e tal, que é bastante informação interessante, eu não vou ler, evidentemente, mas o que eu mencionei tem fundamento no que está escrito aqui, ó, e aí tem esse negócio aqui dos espetáculos sangrentos, envolvendo gladiadores, animais ferozes, corridas de bigas. Bigas, tipo, isso daí é detalhe, só a curiosidade mesmo, é que eu não pus foto aqui, mas bigas eram aqueles carros em que o cara, né, o que vai competir, vamos por assim, o carrinho ele era puxado por um cavalo, aí o cara ficava de pé nessa, tipo um cerquinho, um negocinho meio arredondado assim, e aí tinha que sair correndo e tal, tinha essas competições, tá bom? E aí, agora sim, questão 3, da VUNESP, Fundação VUNESP. E aí a gente tem esse mapinha aí, né, que basicamente representando as áreas que foram conquistadas durante o Império Romano, né? Aí, ó, o mapa do Império Romano na época de Augusto, olha só, olha quanta terra. Aqui, gente, não esqueça, o continente africano, Ásia Menor, pá, não sei o que, né? Europa, Península Itálica, e vamos lá. O mapa do Império Romano na época de Augusto demonstra o quê? Vamos lá. Alternativa A, a dificuldade das tropas romanas de avançar sobre os territórios da África e concentração dos domínios imperiais no continente europeu. Alternativa B,
a resistência do Egito e de Cartago que conseguiram impedir o avanço romano sobre os territórios? Alternativa C, a conformação do maior império da antiguidade e a imposição do poder romano sobre os chineses e indianos. Alternativa D, a iminência de conflitos religiosos resultantes da tensão provocada pela conquista de Jerusalém pelos cristãos. E alternativa E, a importância do mar Mediterrâneo para a expansão imperial e para a circulação entre áreas de hegemonia romana. Essa questão parece difícil, mas ela tá super tranquila, tá? Pensem aí. Foi? Então, vamos lá. A alternativa certa aqui é a alternativa E. Muito bem. A importância do mar Mediterrâneo para a expansão imperial e para a circulação entre as áreas de hegemonia romana. O mar Mediterrâneo é o ponto em comum entre essas áreas. Todas elas, ó, elas são o quê? Margeadas pelo mar Mediterrâneo, né? A exceção aqui de trás, mas essa parte é... Então, ele era um caminho, era um meio pelo qual você conseguia avançar e dominar e conquistar essas terras, tanto por terra quanto acessando pelo mar, né? E aí eu vou corrigir as questões erradas aqui também já para tirar dúvidas. A A está errada porque, ó, a dificuldade das tropas romanas de avançar sobre territórios da África e a concentração dos domínios imperiais no continente europeu. Mentira, né, gente? Aqui, ó, eles avançaram sobre a África, aqui o continente africano, e aqui Alexandria, você tem a região que hoje a gente entende como Egito, certo? Então, essa daqui tá errada por conta disso. B, a resistência do Egito e de Cartago que conseguiram impedir o avanço romano sobre os territórios. Mentira, se tivesse conseguido impedir, não estaria em laranja aqui como território dominado, né? Egito está nessa região e Cartago está aqui, então foi dominado, então é mentira. C, a conformação do maior império da antiguidade e a imposição do poder romano sobre os chineses e indianos. Gente, a região da China e da Índia nem tá em laranja aí, tá? Porque o mapa, essa região aqui, ó, isso daqui é o que a gente entende por Turquia, tá? Então, a Índia, ela estaria mais aqui assim no mapa, ó. Então, nem tem como, tá? Não conseguiu avançar. A China tá nessa região, se tivesse continuação no mapa aqui, ela estaria nessa região aqui assim, então não é. E aí, aqui assim mais ao alto, né, e a Índia mais para baixo assim. Então não é essa a questão. D, a iminência de conflitos religiosos resultantes da tensão provocada pela conquista de Jerusalém pelos cristãos. Nopes, não é essa a questão, porque Israel, tá, ok, tipo, essa região aqui, ó, tá dominada, e Israel tá nessa região aqui, tá bem aqui, o que conecta o continente africano, né, é nessa áreazinha aqui assim, ó, então ela tá dominada também, então não pode ser essa questão, tá? Então a certa é a alternativa E, a importância do mar Mediterrâneo para a expansão imperial e para a circulação entre as áreas de hegemonia romana. Muito bem. E aí aqui, ó, eu coloquei para vocês todas as áreas, ó, extensão, extension empire, extensão do Império Romano, ó, em tracejado, tá delimitado, tá vendo? Ó? Todas essas regiões, tanto aqui, ó, foram conquistadas, daqui, são os momentos em que eles foram conquistados, tá? E aqui em rosinha, toda essa área circulada diz respeito ao que foi ocupado pelo Império Romano. Olha o tanto... Gente, eu fico besta com essas coisas, porque
Mano, eles tinham. Não tinha carro. Eles não tinham avião, entendeu? Eles foram, assim, de cavalo, tração animal, ou um pé na frente e um pé atrás, e dominando, conquistando e tal. Mó rolê, gente. Isso daqui a escala é que aqui tá. Não dá pra ver direito, mas, tipo, é muito território pra você conseguir abranger e você manter coeso, né? Enquanto império. Muito bem, então de parabéns os romanos aí, ó. Arrasaram nas dominações. Enfim, quarta questão. Vamos seguir em frente. Siga em frente. Olhe para o lado. Adoro esses carros que passam fazendo barulhão. Não sei se vocês ouviram na gravação, mas eu sou muito feliz com essa galera. E também com o pessoal da moto. Questão 4. Durante o Baixo Império, ou seja, tem o Alto Império, a primeira etapa, né, do Império é o Alto Império, depois o Baixo Império. Beleza. Durante o Baixo Império, o Império Romano viveu grande decadência. Ok. Decadência, vocês sabem, é tipo derrocada, é enfraquecimento, né? Determinada principalmente pelo, letra A, retração das guerras, responsável pela diminuição do afluxo de riquezas, crise do escravismo e da própria produção. Então, retração é contenção, tá? Só para vocês saberem. E afluxo, deixa eu pesquisar aqui, porque eu não sou dicionário também, né? Afluxo. Ato ou efeito de afluir, afluência, grande quantidade, fluxo, enchente, ou seja, traduzindo, né? A retração das guerras, ou seja, a diminuição das guerras, responsável pela diminuição do fluxo de riquezas, ou seja, circulação de riquezas, crise do escravismo e da própria produção. Essa é a alternativa A. B, adesão. Adesão é fazer parte, né? Adesão do imperador Constantino ao cristianismo, diminuindo a força do paganismo. Guerra civil envolvendo patrícios e plebeus, determinando a decadência da produção agrícola. Édito do Máximo, responsável pela limitação da produção agrícola e importação de escravos. E alternativa E, crise do comércio romano pelo Mediterrâneo, dado a ocupação realizada pelos povos bárbaros. Essa tá muito interessante. Não digo que fácil, mas eu digo que está interessante. Se vocês prestarem atenção no que eu falei nas outras questões, vocês já bateram o olho e falaram, putz, é essa aqui a resposta. Vamos lá, A, B, C, D ou E? Foi? Então, bora. Acertou quem respondeu. Alternativa A. Sim. Então, durante o Baixo Império, o Império Romano viveu grande decadência, determinada pelo quê? Pela retração das guerras, ou seja, diminuição das guerras, responsável pela diminuição do fluxo de riquezas e também de pessoas, né? Tipo, se você não tá guerreando, você não tem despojos de guerra. Então, você não tem como surrupiar as riquezas do lugar que você está dominando, certo? E aí, você tem uma crise no escravismo, porque se você não está dominando o povo, você não está tendo prisioneiros de guerra, né? E crise da própria produção, porque esses escravos eram usados como mão de obra, certo? Então tá. Essa é a questão certinha. Aí, coloca a B tá errada porque a adesão do imperador Constantino ao cristianismo não é ele que depois vai, sabe, tipo, dar o ok para ter o cristianismo, não é ele. Guerra civil envolvendo patrícios e plebeus, determinando a decadência da produção agrícola, não foi isso que fez com que houvesse uma decadência de produção agrícola. Édito Máximo, gente, não lembro o Édito Máximo, deixa eu dar uma olhada.
Édito Máximo, responsável pela limitação da produção agrícola e importação de escravos. Édito Máximo, é tanto édito. Édito Máximo, vamos lá. Foi um decreto baixado pelo imperador romano Diocleciano durante o Baixo Império. Tal medida visava a fixação de preços máximos para mercadorias e salários, sendo infratores condenados à morte. Ups. Não é essa situação, não é o texto que diz respeito ao Édito Máximo, isso daí que está apresentado assim como produção agrícola, tá? Não é isso. Crise do comércio romano pelo Mediterrâneo, dada a ocupação realizada pelos povos bárbaros. Não, gente, a gente acabou de ver que o Mediterrâneo estava todo dominado pelos romanos. Então, quem estava ocupando eram os romanos, não os bárbaros, tá? Muito bem. E aí eu coloquei esse esquemão aqui para ser o quê? Sucesso. Para vocês entenderem o que estava rolando, né? Então, quais foram as causas da crise no Baixo Império? As causas: fim das guerras de conquista, mais o crescimento do cristianismo e mais invasão bárbara. Com a falta de guerras, você tem crise dos escravos, ou seja, diminuição do número de escravos, e crise econômica, porque você não está tendo dinheiro que você está acumulando porque você surrupiou. Aí você vai ter uma dificuldade em manter os funcionários públicos, porque você não vai ter o dinheiro para pagar eles, e vai ter o quê? A falta de mão de obra escrava, de produtos ficaram mais caros, tá? Aí você gera o quê? Inflação, porque você não tem dinheiro para pagar, para consumir, e você tem uma produção ali deficitária. Aí, somado aí você tem o crescimento do cristianismo, que fazia oposição à estrutura militar escravocrata, porque a moral cristã vai se opor a isso, né? E a invasão bárbara, procurando terras agricultáveis ou com o objetivo de saque às cidades. E aí junta tudo isso nesse super mix, aí você vai ter como efeito dessa crise do Baixo Império, o Baixo Império é um período, tá? A ruralização e o êxodo urbano, ou seja, ruralização porque o povo vai sair das cidades que estavam todo pobre e vai voltar para o campo, substituição da mão de obra escrava pelo colonato, arrendamento de terras, economia rural de subsistência, vilas autônomas e autossuficientes. Então a galera vai tudo voltar para o campo. Alternativa. Questão 5 da Universidade Federal do Paraná. Vamos lá. Ânimo! Levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima. Vamos lá. No ano de 313 d.C., o imperador Constantino reconheceu o cristianismo como religião oficial do Império Romano, por meio do Edito de Milão. Eu tinha colocado lá atrás falando sobre Constantino. Peraí, rapidinho, vamos só conferir. Pique. Imperador, o cristianismo diminui a força do paganismo. Não, é porque o erro aqui, ó, da B, não é que ele aderiu, ele só liberou pra galera ser cristã, entendeu? Não é que ele se tornou cristão. É isso que eu queria, por isso que estava errado, né? Deixa eu ver aqui. Diminuindo a força do paganismo. Não, porque não... Uma coisa não tem nada a ver com a outra, certo? Isso daqui é só pra dizer que eu tô justificando porque essa daqui estava errada, tá? A gente sabe que é a A, que é o que justifica a decadência do Baixo Império. Beleza. Okidoki. Aí, ó, no ano de 313 d.C., o imperador romano Constantino reconheceu o cristianismo como religião oficial do Império Romano, por meio do Edito de Milão. Sobre o cristianismo na antiguidade, é incorreto afirmar. Alternativa A. Os primeiros cristãos sofreram grandes perseguições por motivos políticos. Alternativa B. Por serem politeístas, os romanos inicialmente resistiram e aceitaram o monoteísmo cristão. Durante a antiguidade, ocorreram conversões ao cristianismo. Alternativa C, né? Durante a antiguidade, ocorreram conversões ao cristianismo de muitos povos chamados bárbaros. Alternativa D. No início de sua formação, a Igreja Cristã baseou sua estrutura na organização do Império Romano, reproduzindo também sua divisão de poder.
E a alternativa E. A partir do Edito de Milão, ficou estabelecido que somente autoridades religiosas poderiam determinar os rumos da igreja. Qual é a questão, minha gente? A, B, C, D ou E? A alternativa certa nessa questão 5 é a alternativa E. Porque todas as outras estão certas, certo? Ó, os primeiros cristãos sofreram grandes perseguições por motivos políticos. Sim, porque era politeísta, então os primeiros cristãos, já era perseguido. Alternativa B. Por serem politeístas, os romanos inicialmente resistiram a aceitar o monoteísmo cristão. Sim, toda mudança, ela recebe certa resistência. Então, sim, tá certo. Como a alternativa que é a incorreta, então vocês têm que ficar ligados. C. Durante a antiguidade ocorreram conversões ao cristianismo de muitos povos chamados bárbaros. Sim, porque é um fato que se verificou. E D. No início de sua formação, a Igreja Cristã baseou sua estrutura na organização do Império Romano, reproduzindo também sua divisão de poderes. Sim. É uma verdade. Agora, o que não é verdade é a partir do Edito de Milão, ficou estabelecido que somente autoridades religiosas poderiam determinar os rumos da igreja. Não foi isso que o Edito de Milão falou. Tanto que... Tadã! Edito de Milão. Esse é o texto, certo? Que foi posto. Constantino, junto com cunhado dele, né? O Licínio, que eram imperadores de regiões diferentes aí. Ele era imperador do Ocidente, do Império Romano do Ocidente, outro do Oriente. Encontram-se em Milão para conferenciar a respeito do bem e da segurança do Império. Decidimos, entre tantas coisas benéficas à comunidade, o culto divino deve ser a nossa primeira e principal preocupação. Pareceu-nos justo que todos os cristãos, inclusive, gozem da liberdade de seguir o culto e a religião de sua preferência. Assim, qualquer divindade que no céu mora, ser-nos-á propícia a nós e a todos os nossos súditos. E aí ele segue. Isso daí eu pus na íntegra para vocês o que menciona o Edito de Milão, que foi exatamente esse acordo que concedia o culto, né, o livre culto dos cristãos, né? Porque aqui, ó. Eles se reúnem em Milão. É isso. Para assegurar a liberdade religiosa e ordena que os bens dos cristãos sejam restituídos, porque também teve isso. Além de serem perseguidos, os cristãos ainda tiveram seus bens tomados durante esse período de perseguição religiosa. Então, assim, não estava sendo fácil ser cristão naquela época. Ok? Então é isso. Muito bem. Exercício 6 e último. Estamos agora chegando aos finalmente. ETEC, para fechar com chave de ouro, para não eu mostrar que eu não sou uma pessoa que só arranca o couro de vocês. ETEC, vestibulinho do primeiro semestre do ano passado, gente. E diz essa frase aqui que tá pra lá de conhecida. Esse até chega a ser um ditado popular. Todos os caminhos levam a Roma. Aí aqui você tem esse mapinha que quase não dá para entender, não é mesmo, amados?
são pequenas estradas, você tem aqui uns territóriozinhos, tá vendo? Mas essas linhas todas são para figurar, exemplificar as rotas, ok. E aí o exercício tem aqui a frase, todos os caminhos levam a Roma, e o mapa, tandam, fazem referência a uma característica marcante do Império Romano. Aí ele data aqui o tempo de duração do Império Romano, né? Assinale a alternativa que apresenta essa característica. Qual será a característica? Todos os caminhos levam a Roma e um mapa cheio de rotas. Então, qual que é essa alternativa, né? Alternativa A. A grande extensão territorial do Império impediu a construção de qualquer sistema de ligação entre a capital e a periferia, fazendo com que somente a cidade de Roma dispusesse de estradas pavimentadas para a circulação de pessoas e bigas. Bigas é aqueles carrinhos lá que eu falei de competição, de que o cavaleiro era puxado por um cavalo e ficava de pé, papapá. Ok. Alternativa B. Em seu processo de expansão, o Império Romano fundou colônias nos 5 continentes e estabeleceu órgãos administrativos que, em escala reduzida, reproduziam a administração central e davam aos habitantes de todas as partes a sensação de viver na própria capital, a cidade de Roma. Vixe. Enfim, alternativa C. Diferentes pontos do Império Romano estavam ligados à capital, a cidade de Roma, e entre si por milhares de quilômetros de estradas pavimentadas por onde circulavam principalmente os mensageiros do Império. Alternativa D. O processo de desintegração do Império Romano levou à construção de estradas que tinham o objetivo de facilitar a fuga dos habitantes da cidade de Roma, aterrorizados pela violência praticada pelos povos germânicos que saquearam a cidade. E a alternativa E diz: devido à grande influência do catolicismo na formação do Império Romano, os habitantes da capital, a cidade de Roma, financiaram a pavimentação de milhares de quilômetros de estradas que eram utilizadas para peregrinação à Terra Santa. Gente, essa daqui tá muito fácil. Alternativa A, B, C, D ou E? Muito que bem. Acertou. Quem respondeu que a certa é a C. E por que as outras estão erradas? Vamos lá, vamos ver por que a A está errada. A grande extensão territorial do Império impediu a construção de qualquer sistema de ligação entre as capitais e a periferia? Não, a gente já viu que tem um monte de estrada, então não é essa. B. Em seu processo de expansão, o Império Romano fundou colônias nos 5 continentes. Gente, continente americano? Para, né? 5 continentes? Não. Alternativa D. O processo de desintegração do Império Romano levou à construção de estradas. Não, não é desintegração, ele era todo integrado. E devido à grande influência do catolicismo na formação do Império Romano, não foi na formação, tá? Na verdade, a gente viu lá atrás que o cristianismo cooperou para o fim do Império Romano, porque o Baixo Império Romano representa já o período final do Império, né? Aí depois do Império você tem a Idade Média, que começa, né? Então, não. Então, a certa é a C. Diferentes pontos do Império Romano estavam ligados à capital, certo? A cidade de Roma, e entre si por milhares de quilômetros de estradas pavimentadas por onde circulavam, principalmente os mensageiros do Império. Muito beleza. E aqui a gente tem, ó, olha o tanto de vias. Todos os caminhos levam a Roma, real, oficial. Tudo isso, gente, construções da época, estradas dessa época, que começaram nesse período do Império Romano, tá? E eu fui olhar, fui pesquisar que essa malha viária, esse trecho todo, se a gente colocasse em linha reta essas estradas, a gente somaria, ó, o equivalente a 80 mil quilômetros. E isso equivale a 2 voltas inteiras no globo terrestre. Sim, globo terrestre. E aí, esse é o ponto, né? E aí, se vocês forem verificar, o que a gente pode pensar a esse respeito? Aqui a gente tem, ó,
a parte norte do continente africano, né, todo a Península Ibérica aqui, onde está Portugal, Espanha, pá, França. Aí aqui você tem Península Itálica, Europa, continente europeu, né, tal, Ásia Menor. O que é comum? Grã-Bretanha. O que você tem aqui? A concentração das nações mais ricas, né, basicamente, desse quadrante aqui. Por quê? Você por isso que é uma questão até para vocês pensarem para a vida, né? Quando você investe em conexões de vias e tudo mais, você gera fluxo, e quando você gera fluxo, você consegue exportar melhor, você consegue viabilizar acesso, comunicação, trânsito de pessoas, fluxo de pessoas e tudo mais. Então isso acaba cooperando para a economia do lugar, né? Então aqui você tem todos esses lugares permeados aí, né, cheios de estradas, favoreceram para que a ocupação humana nessas regiões fosse facilitada. E se você tem uma fácil assentamento, se você tem uma fácil interligação, você consegue ter uma economia mais rotativa e tudo mais, ainda mais considerando nesse período aí que não tinha esse mundo globalizado, né? Então, olha só que observação interessante. Todos os caminhos levam a Roma, sim. E Roma tá aqui, né? Então é isso. Por hoje é só. E essa daqui é uma frase que eu tava pensando sobre metas, né? Que quando você mira na perfeição, você tá sempre num processo de superação. E se você tá num processo sempre de superação, por mais que você não atinja a perfeição, você minimamente vai conquistar a excelência, ou seja, você vai ser uma pessoa que consegue desenvolver bem as coisas nas quais você se projeta e se interessa. Então, busquem a perfeição à sua maneira e sejam excelentes naquilo que vocês fizerem. Ok, galerinha? Muito obrigada pelo tempo aqui comigo. Espero que vocês tenham um bom resto de dia. E amanhã fiquem atentas e atentos que vocês têm aula EAD, hein? Então é isso. Beijo, beijo. Fiquem com Deus. Tchau!